grave. Ai, papai. Vou pegar o culto de esposa, mas vai dar. Você tá bom. Léo senta lá no Léo. Ela também vai dar play, né? Play ali só pra... Depois você só corta o início dele, mano. Não, depois eu boto lá. É, isso. Não, Senta lá ali, tinha ó. cortar. Pegar melhor. Tá movido. Sentar aqui, não quero. Não, mas tem a necessidade de pegar todo mundo só pra constar. Solta aí, eu fiquei sem Bíblia, sem tudo. Vamos orar, queridos? 2 pessoas, levanta a voz na oração pra gente. Em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, essa noite, Deus, nós louvamos o Senhor. Deus, nós agradecemos porque o Senhor tem sido bom com cada um de nós. Meu Deus, o nosso corpo, todo dia, ele tem vontade, ele volta para o errado, Senhor. Mas em nome de Jesus, nessa noite nós louvamos o Senhor porque até aqui a Tua graça nos alcançou. Ó Deus, em nome de Jesus, que através dessa palavra de hoje, Deus, nós possamos ser tocados, mudados, ó Deus, transformados, Deus, pela Tua palavra. Deus, reunimos aqui, Deus, no Teu nome, assim como a igreja de Atos ali reunia, Deus, dia após dia, e todos saíram daquele lugar maravilhados, felizes, ó Deus, porque todos os dias ali encontravam com o Senhor, encontravam em comunhão com os irmãos. E assim nós fazemos aqui, Senhor, nós reunimos aqui no Teu nome, Deus, com o foco de Te louvar, Te agradecer, Senhor. Mesmo, Deus, pela Tua misericórdia, Deus, nós aqui reunimos, ó Deus, porque nós necessitamos da Tua graça, nós necessitamos, ó Deus, da Tua presença. Meu Deus, abençoa a vida de cada um aqui presente, Senhor. Em nome de Jesus, que eu não sei qual a forma que cada um aqui chegou, Senhor, mas que seja saindo aqui transformado, Deus, em nome de Jesus, renovado pela Tua palavra. Por tudo que há de acontecer aqui hoje, Deus, eu já te louvo por tudo. Muito obrigado, Senhor. Amém. Mais uma pessoa, obrigado. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos aqui, Pai, agradecer ao Senhor, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui, Pai, em comunhão, porque, Pai, é melhor que nós estejamos em comunhão com os nossos irmãos, como a Sua palavra diz, mas aqui, Pai, essa reunião, Pai, seja conduzida, Pai, pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Aqui nós estamos aqui, Pai, de coração aberto, Pai, a ouvir, Pai, a Tua palavra, que ela venha, Pai, admoestar o nosso coração, venha limpar, nos purificar. E nós colocamos aqui, Pai, diante do Senhor, Pai, as nossas limitações, as nossas dificuldades. Pedimos, Pai, o perdão, Pai, pelos nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados, os nossos pensamentos, a nossa mente, Senhor. Mas, como o apóstolo Paulo disse, que nós devemos não conformar, Pai, com este mundo, mas renovar a nossa mente a saber a boa vontade do Senhor, Pai, que é boa, perfeita e agradável para a nossa vida, Senhor. E nós, Pai, renovamos a nossa mente em Ti, Jesus, que é o Santo Cristo, Pai, que é o autor da vida. E aqui, Pai, nós estamos aqui, Pai, pedindo, Pai, que o Senhor conduza essa reunião e fala no nosso coração, que nós estamos aqui um coração aqui para a semente, Pai, frutificar no nosso coração, Senhor. Que o Senhor venha abençoar essa casa, a vida do Maicon, a vida da Natália, a vida do Davi, a vida das suas famílias, aonde eles estiverem, Senhor, que a Tua presença esteja conduzindo a vida deles. E peço também, Pai, por aqueles que não pôde estar aqui, o Senhor abençoa, Pai, a vida dos Teus filhos, aonde eles estiverem. Que a bênção do Senhor venha decorrer, Pai, nos seus familiares. E assim, Pai, seja feita a Tua vontade aqui, Pai. Fala no nosso coração, Pai, pois queremos ouvir, Pai, da Tua palavra, Senhor. Que essa palavra não venha voltar vazia, que ela venha prosperar aqui, Pai, como Isaías disse. Aonde Sua palavra for falada, ela vai prosperar, Pai, para aquilo que o Senhor designou. Assim, Pai, nós entregamos, Pai, essa reunião a Ti, Jesus. Que o Senhor conduza essa reunião no nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai, eu também quero louvar o Senhor, Deus, agradecer o Senhor pelas nossas vidas. Pai, assim como a Tua palavra nos diz, ó Pai querido, nós cremos nisso, que nada podemos receber se do céu não for nos dado. Pai querido, nós cremos, ó Pai, que a nossa vida, a nossa saúde, Pai, a nossa família, o nosso sustento, ó Deus querido, tudo, ó Pai, provém do Senhor e do Teu amor, ó Pai, para cada um de nós.
Jesus, nós te agradecemos porque pelo sangue da conquista, o sangue brotado ali na cruz, é que podemos hoje nos achegar ao Pai, nos achegar a Ti, ó Deus, ao Teu trono. Ó Pai querido, e nós glorificamos ao Senhor. Pai, te pedimos que no nome de Jesus Cristo o Senhor se faça presente aqui, ó Deus, no nome de Jesus Cristo, e que o Senhor venha falar aos nossos corações. Deus querido, que o Senhor venha nos ensinar, nos inspirar, nos corrigir, ó Deus querido, nos motivar, e que a nossa vida, Deus, seja guiado pelo Senhor e pela Tua palavra, que estejamos, Jesus, no centro da Tua vontade, Senhor, é o que te pedimos. Renova as nossas forças aqui hoje, Pai. Talvez algum de nós aqui, ó Pai, chegamos aqui, Deus, com um coração tão aflito, com um coração tão cansado, ó Deus querido, tão farto, Deus, em determinadas áreas da nossa vida, ó Deus, mas o Senhor nos diz em Tua palavra: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Pai, para onde iremos nós, se não para a Tua presença? Ó Deus, é um lugar de alívio, é um lugar de descanso, Senhor. Não queremos, ó Pai querido, fazer, ó Pai, como muitos têm feito, Deus, de voltar para trás, de largar a mão no arado, mas queremos avançar, ó Deus, para o nosso alvo, que é o Senhor Jesus. E que hoje o Senhor nos ajude a dar mais um passo em direção ao Senhor e à Tua presença, no nome de Jesus Cristo. Oramos, ó Deus, e por tudo te agradecemos, crente que o Senhor responde todas as nossas orações, que o Senhor se faz presente aqui. Nós rendemos graças ao Senhor e te agradecemos, antecipamos ao Senhor toda a honra, glória, louvor e adoração. Amém. E graças a Deus. Amém, queridos? Glória a Deus, aleluia. Amém. Na semana passada aí, na semana passada, a gente falou um pouco sobre o tema como árvores, né? A gente aprendeu aqui como que Deus, a Bíblia nos mostra isso, quando Jesus realiza o milagre, aquele milagre na vida daquele cego, colocando ali aquele lodo ali nos olhos daquele cego, e aquele homem de repente tem uma visão sobrenatural, ele começa a enxergar as pessoas ali como árvores verdadeiramente, né? E a gente aprende ali como que, tomando ali aquela lição ali como base, como que a gente deve fazer para sermos boas árvores aos olhos de Deus, né? E ali a gente aprende que a gente deve, em primeiro lugar, separar ali as sementes, né? A gente deve separar as sementes. E o que é sementes? Muitas vezes são aquilo que são as palavras, são aquilo que a gente tem se alimentado, a gente tem permitido cair no nosso coração. Então a gente deve separar, né? A gente aprende ali com os agricultores que querem ter uma colheita excelente. A primeira coisa que eles fazem é selecionar os grãos. Aqueles agricultores ali que querem ter uma colheita de excelência, eles não plantam qualquer grão. Eles só plantam aqueles grãos ali que vão dar um belo fruto. E assim a gente deve fazer na nossa vida. Às vezes a gente quer uma colheita maravilhosa e plantando coisas terríveis, né? E a gente aprende ali também que a gente deve preparar o solo. É outra coisa que o agricultor que quer ter uma boa colheita, ele faz. Ele prepara ali o solo. E o que é o solo? É o nosso coração. A gente tem que preparar o nosso coração, né? Ali na agricultura eles fazem ali o adubo, eles colocam coisas ali que vão deixar aquela terra rica, aquela terra boa. É isso que a gente tem que fazer com o nosso coração, né? Trazer ao nosso coração, à nossa vida, coisas que vão nos edificar, vão nos fazer crescer e vão nos fazer se achegar mais e mais à presença do Senhor, né? É isso que nós devemos fazer. Então nós aprendemos ali naquela lição como ali a gente deve ser, como é importante, né, a gente viver de acordo com que Deus nos veja e diga: olha, essa é uma boa árvore, né? Essa é uma árvore que dá bons frutos, né? Uma árvore frutífera, né? E hoje, queridos, a gente vai aprender mais um pouco sobre a palavra do Senhor, né? Quero compartilhar uma reflexão com cada um de nós aqui essa noite. Mas primeiro, eu quero começar aqui com essa pergunta introdutória. Eu vou perguntar aqui para o Hélio. Ô Hélio, você já parou para pensar o quanto de escolhas a gente toma em um dia? Se eu já parei para pensar. O número de escolhas, ou seja, quantas escolhas você faz em um dia?
Dê um exemplo de escolhas que você faz durante o dia. Por exemplo, se eu vou almoçar ou não, ou onde eu vou almoçar, Sim. ou se eu vou, talvez, dar uma seta numa moto ou não. Verdade. Uau. Essas são as... De fato. A Bíblia hoje vai nos ensinar sobre a importância dessa questão chamada escolha. Que, queridos, se a gente parar para pensar, é o que resume a nossa vida. Escolhas. A todo momento a palavra de Deus vai nos ensinar isso e a nossa vida é exemplo disso. Escolhas definem a nossa vida. Por exemplo, você poderia escolher estar aqui agora aprendendo sobre a palavra de Deus ou não. Deixar o cansaço te bater e não ficar aqui, e não estar aqui. A gente tem uma escolha a ser feita. E a palavra de Deus vai nos ensinar um pouco sobre essa importância. Abra comigo aí a sua Bíblia no livro de Marcos. A gente vai ler no capítulo 10. Marcos 10. Do 17 ao 22. Deixa primeiro, pode ler para nós. Quando Jesus estava saindo de viagem, um homem veio correndo, ajoelhou-se na frente dele e perguntou: Bom mestre, o que eu devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Só Deus é bom, e mais ninguém. Você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, não tire nada dos outros, respeite seu pai e sua mãe. Mestre, desde criança eu tenho obedecido todos esses mandamentos. Respondeu o homem. Jesus olhou para ele com amor e disse: Falta mais uma coisa para você fazer. Vá, venda tudo que tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riqueza no céu. Depois venha e me siga. Até qual, senhor? 20 até 22. Quando o homem ouviu isso, fechou a cara, porque era muito rico, foi embora triste. Jesus então olhou para os discípulos que estavam em volta dele e disse: Como é difícil os ricos entrarem no reino do céu. Amém. Glória a Deus. O tema dessa reflexão é o poder de uma escolha. Qual que é o tema, gente? O poder de uma escolha. O poder de uma escolha. Queridos estudiosos, eles afirmam que um ser humano, como a gente começou dizendo aqui, ele pode chegar aí até fazer 1000 escolhas durante um dia. Eu creio que é muito mais do que isso, cara. Você tá entendendo? Mas eles chegaram aí até esse número porque realmente não tem um número exato de quantas escolhas você faz durante o dia. Mas a gente sabe que são muitas escolhas, né? A gente, como o Hélio disse aqui, a gente acorda já podendo decidir se a gente vai escovar o dente ou não, se a gente vai pentear o cabelo, né? Eu não tenho essa escolha, né? Mas realmente, a todo momento, a gente é exposto a uma escolha. E algo que a gente tem que ter certeza na nossa vida é que essas escolhas vão ter consequências positivas ou negativas. Não vai existir meio termo. As consequências, elas trazem isso, né? Alguém chegou a dizer que você é livre para escolher, mas é escravo das consequências das suas escolhas. E de fato, todos nós somos escravos das consequências das escolhas que nós fazemos, né? E aí fica essa reflexão, cara, qual tem sido as nossas escolhas na nossa vida? Qual tem sido as suas escolhas? Escolhas positivas, escolhas negativas? Se você hoje estivesse de frente para Jesus, assim como esse jovem, como que Jesus ficaria a respeito de você? Como tem sido as suas escolhas? Cara, é muito fácil às vezes a gente olhar para a vida da gente e ver que a vida da gente não está do jeito que a gente quer e ficar reclamando. Rapaz, a minha vida está daquele jeito, cara. Por que está acontecendo isso comigo? Você está vendo? Mas às vezes é tão difícil lembrar que são as nossas escolhas que nos levaram a essa realidade tão terrível. É fácil reclamar, mas às vezes é difícil lembrar que foi por causa das nossas escolhas que nós chegamos aonde estamos. E quando eu li esse texto, a gente pode aqui enxergar como que a escolha tem um poder na nossa vida. A gente pode enxergar o poder que tem uma simples escolha. A gente lendo essa história, a gente vê. E aí eu quero aprender aqui com vocês sobre esse tema,
sobre o poder de uma escolha, né? A primeira coisa que a gente vê aqui na vida desse jovem é que dentro de tantas escolhas que ele fez após esse encontro aí com Jesus, a primeira coisa que a gente vê aqui é que ele escolheu encontrar-se com Jesus. Ele escolheu fazer o quê? Escolheu encontrar com Jesus. Repete o verso 17 para mim, por favor. E pondo-se Jesus no caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhou-se e perguntou-lhe: Bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Ou seja, a primeira coisa que ele escolheu encontrar com Jesus. Ô Leozinho, na sua opinião, por que às vezes num momento de dificuldade, a gente às vezes procura, é mais fácil a gente procurar as pessoas que vão falar aquilo que a gente quer ouvir, do que aquelas pessoas que vão falar aquilo que a gente precisa ouvir? Por que você acha que a gente faz isso? Que é porque a pessoa ninguém gosta de ouvir a verdade. Talvez a verdade que a pessoa vai ouvir no momento vai doer. Então, ela prefere acreditar naquilo que ela acha que vai ser melhor para ela. Verdade. O que você pensa disso, Zé? Você está balançando a cabeça? Você tem uma coisa? Na verdade, antes de eu falar ali, nesse momento, eu acho que o ego, eu acho que no momento que você está, acho que no momento ali de talvez de uma fraqueza, ali você quer alimentar seu ego, então você desliga de tudo aquilo das possibilidades positivas e acaba querendo alimentar o seu ego ali. Verdade. Querendo alimentar aquilo que você pensa, né? Que você acha e você não quer ouvir ninguém ali que quer te falar aquilo contra. Né? Eu penso isso e penso aquilo. Você tá entendendo? Eu lembro quando, não sei se cheguei a comentar com vocês, quando eu estava para pedir demissão lá na Valente, acho que foi com o Leozinho que eu comentei. Eu nem orei a Deus, porque eu estava com medo de Deus ministrar algo diferente no meu coração. E eu queria sair. Falei assim, rapaz, não vou nem orar ao Senhor, porque o meu medo de Deus me falar algo diferente daquilo que a gente quer fazer. E realmente nós, seres humanos, nós temos muitas das vezes isso. Né? E a vida desse jovem nos mostra isso, cara. Que quando ele encontra com Jesus, ele ouve algo que ele não esperava. Né? Mas a Bíblia nos mostra, nesse verso 17 aí, que Jesus ele estava saindo. Jesus ele estava saindo, e quando o homem ele correu ao seu encontro, ou seja, ele foi ao encontro de Jesus, mostra primeiro, né, uma escolha boa, porque aquele homem escolhe ter esse encontro com Jesus. Porque quem corre para Jesus escolhe ter um encontro, né? A gente tem visto quantas pessoas têm feito o contrário, né? Correndo de Jesus e não para Jesus. Mas a gente vê esse jovem correndo para Jesus. Né? Foi a primeira escolha que esse jovem fez. Né? E que escolha maravilhosa, graças a Deus. Né? Graças a Deus todos nós fizemos essa escolha aqui. Só que aquele jovem, ele reconhece, né, que Jesus é o único, né, que ele não só faz uma escolha tão tremenda de ir ao encontro com Jesus, mas como ele reconhece a soberania e quem é que está na frente dele. Porque olha a pergunta que ele faz para Jesus, olha, o que eu farei para herdar a vida eterna? É a pergunta mais importante da humanidade. Com certeza, ele fez aquela pergunta porque ele sabia com quem ele estava falando. A grandeza de quem é aquela pessoa que ele estava falando. Então ele pergunta para Jesus, olha, o que farei para herdar a vida eterna? Aquele homem, ele sabe que Jesus ele é o único que pode nos levar até Deus verdadeiramente. Né? Que só Jesus pode intermediar esse nosso relacionamento com Deus. É o que a gente vai ler lá em 1 Timóteo 2, anote esse verso aí, 1 Timóteo 2, versos 5 e 6, a Bíblia vai dizer assim, olha, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus, homem, o qual se deu a si mesmo em resgate por todos, para servir de testemunha a seu tempo. Ou seja, só Jesus é o caminho. E de repente aquele homem faz uma escolha tremenda de ir ao encontro deste caminho, desta verdade e da vida.
Aquele homem, ele sabia que não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Que é o que vai dizer lá em Atos 4:12, né? Mas agora, há momentos na vida, queridos, que Jesus, ele não vai vir. Nós temos que ir até ele. É o que a gente vê nesse texto. A gente tem que fazer essa escolha de ir ao encontro com Deus. Principalmente, queridos, dos momentos que Jesus não vem, principalmente aqueles momentos a qual a gente sabe o caminho que a gente deve seguir. Muitas das vezes, queridos, se você pega a vida desse cara, esse cara sabia todos os mandamentos, cara. Esse cara sabia da Bíblia aí, ele sabia dos mandamentos do Senhor. Quando Jesus fala para ele ali, ele fala: ô mestre, eu já tenho observado esses mandamentos. Desde pequenininho aqui, todos esses mandamentos que o Senhor falou aí, ó, eu já tenho obedecido. Agora, vamos pensar comigo, queridos. Você acha que esse cara, conhecendo os mandamentos, conhecendo a palavra do Senhor, ele não sabia como que ele deveria fazer para ser salvo, não? Você acha que ele não sabia que para servir e agradar a Deus, ele não poderia amar mais a riqueza do que a Deus, não? Assim, muitas das vezes somos nós. Às vezes a gente quer ir de encontro a Deus, quer que Deus mude a nossa vida, mas a gente quer que Deus tire aquilo que precisa que nós retiremos da nossa vida. Você está vendo? Às vezes a gente quer que Deus tire, ou pior, a gente quer que Deus aceite a forma com que nós escolhemos viver. Eu penso que é isso que esse cara queria. Ele até foi ao encontro de Jesus. Só que ele queria que Jesus aceitasse ele da forma com que ele estava. Amando a riqueza mais que ele. Mas Deus, ele é um Deus que vê no futuro. Você está vendo? Deus, Jesus sabia que este homem aqui, ó, lá na frente, quando passasse aí por uma situação que tivesse que escolher entre Deus e o dinheiro, ele não ia escolher Deus, nunca. Você está vendo? Ele ia para o lado financeiro, porque o dinheiro ali era o Deus dele, né? E por isso ali Jesus ali decidiu ali ensinar para ele essa lição. Mas é tão tremendo, queridos, que o verso 21, a Bíblia vai dizer que Jesus amou aquele jovem. Jesus amou aquele jovem. Mas o amor de Jesus não impediu, querido, que Jesus ali ensinasse, né, para aquele jovem, né, quem deve ser o nosso verdadeiro Senhor, quem deve ser o Senhor da nossa vida. Então não adianta nada a gente fazer essa ótima escolha de ter um encontro com Jesus e às vezes querer que nesse encontro Jesus nos aceite como nós estamos e não queira mudar nada em nós. Não, Jesus, eu já obedeço o que eu penso que eu tenho que obedecer. Então me aceite aí, me salva aí, entendeu? Pô, cara, né? A segunda coisa que nós podemos aprender aqui é que ele escolheu obedecer aos mandamentos. Ele escolheu fazer o quê? Obedecer aos mandamentos. Leia aí o verso 19 e 20, por favor. 19 e 20. Isso. Sabeis os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás a ninguém, honra o teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isto tenho observado desde a minha juventude. Amém. Amém. Glória a Deus. Ô José, eu pergunto para você, você acha que é fácil obedecer? Fácil não é não. Você pode citar um exemplo de alguém que não obedeceu e se arrependeu? Quebrou a cara depois e se arrependeu? Você está falando da Bíblia mesmo? Pode ser. Davi, ué. Porque naquele tempo ele ali estava travando as guerras ali e ele era para ter ido para a batalha, não foi. E
E a tentação, né, de ver uma mulher que, né, ali se banhando ali, que não era dele, e ele ir lá coabitar com ela, né? Verdade. Meter adultério, né? Foi um arrependimento terrível, né? A gente É. vê isso pelas falas do próprio, na palavra de Deus. O profeta repreendeu Como ele. que, você entendendo? Ali quando o profeta ali veio com aquele caso ali para ele falou, cara, Deus tem que matar, tem que fazer, tem que acontecer. E o profeta fala, mas esse cara é você. Você tá entendendo? E ali que pronto, né? E é exatamente o que a gente vê com esses jovens, sabe, queridos? Quando ele, após ali ele encontrar com Jesus, ele ouve boas palavras, ele ouve um elogio ali a respeito dele, né? Porque ele era um cara que realmente conhecia e obedecia ali a palavra. Eu creio que esse é, porque afinal Jesus ali tinha, não, amigo, você está mentindo. Jesus ele tinha repreendido aquele jovem. Mas realmente, cara, ele era um jovem que parecia ser um bom rapaz. Se olhar para ele, pô, cara, um cara que não mata, não rouba, é o que a sociedade, né, decretou hoje. Se você é um cara que não mata, não rouba, não faz mal para ninguém, você tá entendendo? Você é um cara bom. E de repente essa era a visão que todo mundo tinha sobre aquele cara. Até ele mesmo tinha essa própria visão. Porque ele falou para Jesus, falou, Jesus, isso aí, cara, isso aí eu já tiro de letra. Você tá entendendo? E eu imagino que o coração daquele jovem se encheu de alegria. Poxa, eu estou perto da salvação, eu estou praticamente no céu. Eu estou praticando aqui tudo que Jesus me disse. Tudo estava indo muito bem, querido. Até Jesus dar um mandamento pessoal naquele jovem. Tudo estava indo uma maravilha. Até Jesus dar um mandamento pessoal para ele. Falar assim, ó, vai lá. Vende lá tudo que você tem. E quantas pessoas às vezes estão assim, querido? Às vezes servem Deus com alegria. Até o Senhor dar um mandamento. Seja ele diretamente ou através da liderança. Vem com um confronto, né? Igual o Léo falou ali. A gente não quer, cara, esse confronto. A gente não quer ouvir, você tá vendo, muitas das vezes, aquilo que vai de confronto aqui com aquilo que a gente acha ser certo. E muitas das vezes a gente está feliz, a gente está alegre, a gente está obedecendo, né, aos nossos olhos. Mas às vezes quando vem um mandamento pessoal, e a pergunta é, quem somos nós na hora desses mandamentos? Jesus diz, olha, para me seguir, toma a sua cruz e siga-me. Quem somos nós? Na hora que a palavra de Deus vem de encontro com a nossa vida. A Bíblia vai dizer, olha, busca primeiro o reino de Deus. Quem somos nós nesse momento? Quando Jesus diz, olha, antes do seu trabalho, antes das suas coisas, olha as minhas. Antes de olhar para o seu próprio interesse, olhe para o meu reino. Olha para a minha palavra, olha para os meus mandamentos. Quem somos nós? A Bíblia vai dizer que o cara entristeceu, a tradução do Léo fala, né? O cara fechou a cara e foi embora. Ah, eu entristeci, cara. Quero esse tempo de Jesus mais não. Não, Jesus agora me decepcionou. É isso que a atitude desse cara fala. Não, para mim, o evangelho agora, nem sei se esse cara continuou crente depois desse acontecimento aí. A Bíblia não fala, mas de repente pela atitude dele aí, ó, de cair o semblante, ele desviou nesse momento aí, ó. Ah, não quer Deus não. Quantas pessoas que têm feito isso? Tem abandonado o barco por causa de um confronto. E a gente vê, cara, que Jesus só veio com esse confronto na vida daquele jovem. Porque Deus, ele nos ama. E ele só nos corrige porque ele nos ama. Como eu disse aqui, o verso 21, a Bíblia vai dizer lá que Jesus amou aquele jovem. Jesus olhou para ele e o amou. Por isso Jesus trouxe o confronto ali. Trouxe aquela palavra de crescimento. Quantas vezes a gente não reconhece o crescimento, a qual é consequência aí de uma correção? Quantas vezes a gente não consegue ver, olhar e falar, rapaz, isso aqui vai me ajudar a crescer, cara. Eu tenho que ouvir isso.
Eu tenho que parar e, pô, cara, eu estou ensinando. Você tá vendo? Eu estou errando. Eu tenho que consertar isso aqui. Então nós não podemos deixar, queridos, que essas coisas atrapalhem, né, de vivermos o melhor de Deus na nossa vida. Amém? E a terceira coisa aqui que a gente pode aprender é que ele escolheu se retirar ao invés de seguir a Jesus. Olha a terrível escolha que aquele jovem acaba fazendo. Olha como que termina a história desse jovem. Ele escolheu se retirar ao invés de seguir a Jesus. Lê o verso 21 e 22, por favor. E Jesus, fitando-o, amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que é teu, dá aos pobres e terás o tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contraído com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Você acha que por causa de uma coisa uma pessoa pode perder a vida eterna? Com certeza. Por quê? Até mesmo ele, né? Por causa do dinheiro ali, ó. É uma escolha errada que ele fez naquele momento, que, né, ele viu ali, ele não abriu mão, né? Então o dinheiro deixou ele com que ele não ganhasse essa salvação, né, da sua vida. Né? Verdade. Olha só, queridos, eu penso que com certeza, cara, dentro das escolhas que esse jovem fez durante toda a sua vida, ele falou aí, ó, que desde pequeno ele obedecia a palavra do Senhor. Então ele já fez muitas escolhas de recusar muitas coisas em prol de obedecer a Deus. Então eu creio que essa foi a pior escolha que aquele jovem fez. Cara, Jesus não estava falando para aquele jovem que ele tinha que deixar de ser rico para poder servir. Ou seja, ele tinha que virar pobre para servir a Deus. Eu vendo essa história aqui, eu lembro até do Léo, que o Neymar falava muito, uma conversa que ele teve com você uma vez, é questão da faculdade. Que falou, né, que estudava ali durante a semana, eu lembro que ele falou, você não precisa de abandonar a faculdade, parar de estudar para servir a Deus. Separe aí o tempo melhor, o tempo que você tem, e consagre ao Senhor. É isso que a gente vê a história desse jovem, cara. Momento nenhum Jesus fala com ele assim, olha, você tem que ser pobre para me servir. Você tem que ser pobre para poder agradar o meu coração. Não, cara. Mas Jesus queria o quê? Ensinar para aquele jovem que não tem como servir a Jesus com reservas. Ou seja, não tem como servir a Jesus pela metade. É tudo ou é nada. Não, eu vi uma ilustração, eu achei tremendo, que o pastor ali estava falando sobre a questão da intimidade com Deus, que tem pessoas